objetivo aqui nosso, né? O das aflições, ok? Eu trouxe uma imagem para a gente repensar essa imagem, ok? E esse conhecimento, porque todos nós passamos por aflições. Todos nós aqui na Terra passamos por dificuldades. Nós assistimos inúmeras dificuldades. Mas por quê? Em função das pessoas se comprometerem facilmente com a lei de Deus, que é de amor, que é de concórdia, que é de fraternidade, né? Eu trouxe essa imagem aqui, olha, para a gente pensar, né? E o pensamento é assim, né? Esse coraçãozinho aqui nasceu aqui com essa senhora aqui, né? Teve a oportunidade de voltar, né? Mas nesse momento é possível que tem gente que está nascendo num palácio, né? Ou não? Né? Não tem? Tem. Gente que pode estar nascendo num palácio. Ué, por quê? Que uns estão nascendo no palácio com todas as possibilidades e uns estão nascendo aqui. Então, questões que a gente tem que levantar. Se Deus é justo e é bom, por quê? Né? Por quê? Porque o sofrimento. Porque, de repente, as pessoas entram num processo de doença degenerativa. Qual a razão? Ok? Qual o motivo? Ok? Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Por que tanto embate? Por que tanta luta? Okay? Por que essa descaracterização da humanidade, né, em função de suas atitudes infelizes? Porque o protocolo de felicidade está exatamente na prática da lei de Deus, que é o amor ou a caridade, porque é ela que reestrutura você para a vida. Então, Deus não dá nenhum sofrimento a quem quer que seja, Okay? Nós, pelo livre-arbítrio, na nossa jornada evolutiva, saindo da escuridão para a luz, cometemos os nossos enganos. Todos nós cometemos os nossos enganos. E nós aprendemos que quando a gente comete um engano, o primeiro momento depois do engano é assumir o seu engano. Depois se perdoar. E seguir em frente, né? Então, a doutrina espírita, explicando essas questões, né? Lá no capítulo 5, coloca assim, ó. Porque nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haver feito que justifique essa posição. Por quê? Uns nascem na opulência, outros nascem na miséria. Qual a razão? Porque uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir. Por quê? Por que razão? Porque uns têm tanta dificuldade e outros não. Ok? Então, tu tem uma causa, e essa causa está, tá certo? No uso indevido do livre-arbítrio das pessoas. Nessa jornada, nós vamos encontrar nesse capítulo 5, que a gente vai ver na próxima segunda-feira, que tem causa de sofrimento desta vida, mas também tem causa de sofrimento de outra existência, no caso dos nossos coraçõezinhos lá do abrigo, que usaram de forma indevida a mente dele, o pensamento dele, para destruir, para produzir coisas negativas, e eles são responsáveis por isso. Por quê? Porque a lei de Deus está na consciência de todos nós. Então, no momento em que eu faço alguma coisa errada, a minha consciência acusa, consciente ou inconsciente, de estar errado. E se está errado, você vai começar, naquele momento, e você continuar, produzir uma zona de remorso que vai gerar um sofrimento, ok? Porque você se comprometeu, você agrediu, você transgrediu a lei de Deus. E a lei de Deus não é uma lei para, vamos dizer assim, engessar você. É uma lei para que você seja pleno, que você possa viver com liberdade. Por quê? Porque ela produz dentro de você, ela produz possibilidades inimagináveis. Por quê? Porque como você foi criado à semelhança de Deus, e a semelhança de Deus são suas inteligências, no momento em que eu uso minhas inteligências de forma positiva, eu as amplio cada vez mais. Amplio. A minha inteligência emocional, que eu devia ampliar agindo no bem, muitas vezes eu comprometo ela no ódio, no desamor, ok? E isso vai criar problema para mim, vai me paralisar, ok? A minha inteligência social, que eu podia
desdobrá-la pela empatia, muitas vezes, tá certo? Eu sou uma pessoa extremamente negativa e extremamente, às vezes, transferindo para os outros as minhas próprias dificuldades. Então, essas inteligências vão impactar, e quando elas impactam, você perde aquilo que é de fundamental importância na área emocional, a sua segurança. Você começa a ser uma pessoa insegura, porque está paralisada. Então, nós produzimos as nossas dificuldades, ok? Tem outra imagem aqui, tá certo? Por que sofrem uns mais do que os outros, né? Por quê? Qual a razão? Porque uns sofrem mais. Sofrem mais porque, de alguma maneira, criaram comprometimentos diante da lei de Deus que está na consciência. Tá certo? Então, vamos lá. Para a gente entender. O que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. É que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. Acontece? Acontece, né? Ok? Por quê? Qual a razão? Tudo bem? Qual a razão? Qual o motivo? Se Deus é justo, às vezes, na caminhada da pessoa, a pessoa se comprometeu, ok? Com relação aos recursos para o bem comum. Você sabia que Deus é tão misericordioso que dá oportunidade para a pessoa voltar? Mas o danado o que faz? Comete o mesmo erro. Aí é que dá dificuldade. Aí é que vai. Deus é amor, gente. Ele dá oportunidade. Olha, chega no mundo espiritual, realmente eu fiz besteira, me enganei, então tá bom. Tu vai voltar de novo. Mas dessa vez pega os bens, né, da comunidade e usa de forma devida. E eles voltam. E não usa. E aí é que dá o problema. Aí vem a dor. Porque o livre-arbítrio começa a, de alguma forma, ser cesseado, né? Mas vamos nós. E aqui vem o que os Espíritos dizem, tá? Que está no capítulo 5. As vicissitudes, as dificuldades da vida derivam de uma causa. E, pois que Deus é justo, justo há de ser essa causa. Então, a causa do sofrimento é o livre-arbítrio sendo usado em confronto com a lei do amor e com a lei de Deus. Toda coisa errada que a gente faz gera uma consequência. Mas vamos aqui. Pois bem, aí vamos lá. Agora vamos lá. Se eu sou responsável pelo meu sofrimento, pelo aquilo que eu estou passando, né? Olha o que o mestre querido diz, né? Olha o que ele diz. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. O que mais que ele diz? Opa, peraí. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, porque serão saciados. Então, atenção. Como a atitude errada da gente vai gerar uma zona de remorso na consciência e vai gerar o sofrimento, vamos entender então que o sofrimento que a gente passa como consequência das nossas dificuldades é uma forma de reparação do mal que nós fizemos. Agora, olha só, quando vem essa dificuldade, ok? O jovem Galileu está à sua disposição para lhe dar força a fim de que você supere o seu sofrimento e não se revolte, entendendo que o que está acontecendo é que está trabalhando nesse momento o seu sofrimento, ok? Para liberar você das suas dificuldades, liberar você para que você possa prosseguir na sua jornada sem carregar um passado delituoso para trás. Né? Então, por isso que ele diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E esse processo, né, gente, ok?
Ele está aqui, ó. Tudo bem? Está aqui. Por que que eu consigo ter força para superar a dificuldade que eu estou passando? Se eu colocar o meu entendimento aqui, vai ser melhor. Um entendimento na imortalidade. Eu sou um viajante da vida, me construindo para um encontro com a felicidade. Estou me liberando dos meus instintos, das minhas sombras, ok? Eu estou me construindo para um amanhã, para o futuro. Então, o futuro de todos nós é maravilhoso, porque é um futuro que vai ser um encontro lindo conosco mesmo e com a felicidade, né? Então, somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Okay? Então, nós, todas as vezes que a dor chegar na vida da gente, o sofrimento chegar, okay, enfrente-o, okay? Não se revolte. Saiba, meu Deus, me dê força para suportar esse meu sofrimento. E Ele dá. Então, entende, enfrenta a tua dor, porque aqui nesse sentido aqui, gente, quando Jesus diz assim, ó, atenção que isso é muito importante, para a gente fechar e entrar no nosso passo espiritual. Muito importante. Quando ele fala assim, vinde a mim todos vós que estáis aflitos, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou manso e meu fardo é... Então, atenção, atenção. Indo para a neurociência, tá? Atenção. Quando você está num sofrimento e coloca o seu pensamento na área do seu cérebro chamada neocórtex, onde estão os sentimentos, o pensamento em Jesus, vai ser ativado nessa área algumas substâncias, como as endorfinas, e que vai aliviar a sua dor. Quando você se revolta, a sua atividade mental vai para o arquicórtex e haja adrenalina e haja cortisol. Deu para entender o que eu falei? O cérebro tem duas áreas, a área do arquicórtex, okay, mais antiga, e o neocórtex, onde estão os sentimentos mais nobres. A atividade mental no neocórtex, endorfinas, tá certo? Para aliviar a sua dor. Atividade mental no arquicórtex, adrenalinas, cortisol, toxinas, para aumentar a sua... Entendeu por que é leve o fardo? Porque quando você pensa em Jesus, você está colocando a sua atividade mental para o neocórtex. E você vai suportar. Entendeu? Então você tem o bem sofrer e o mal sofrer. Tudo bem?